temos aqui no nosso PodPay a entrevista com a professora Luciana e com o professor Matheus. Pode ser que eu dê colocação de palmas depois, né? Viu? É isso. É isso, gente. Bem-vindo ao PodPay. É assim, a gente põe o som de palma. Tem efeito pra isso, a gente paga o efeito pra isso. Então, vamos começar com a pergunta básica, que é a de sempre. Fala um pouquinho sobre você, porque primeiro você e depois o Matheus. Pode falar um pouquinho sobre você. Muito obrigada. Estou aqui hoje, feliz da vida, que é um pouco quente essa sala, mas eu sou a professora Luciana da PEI México, de Geografia, de eletiva, e também fazemos parte da orientação do Grêmio. Nós somos professores Articuladores. Eu articuladores. tava tentando lembrar esse nome, não lembrava. Professora Luciana ama o que faz, adora a educação. Gosto muito de trabalhar com projetos em grupo. E tem um colega que é do coração aqui, que fizemos uma parceria muito bacana. Tcharam! Um amigo do coração mesmo. E aqui, Luciano, super parceiro. Somos uma equipe de professores sensacionais. E o meu gosto, que é geografia, gente, o espaço geográfico. É impossível fazer um trabalho só em um lugar. Então, eu adoro viajar pela sala, fazer os meus alunos o verdadeiro Big Bang. Eles já vivenciaram isso, Big Bang. E vocês vão saber um pouquinho mais de mim. Deixa eu falar para ele para não pegar muito tempo. Não, tá ótimo, Lu. Mantém aí. Mas eu falo o quê? Eu falo meu nome e idade. Fala o que A você inscrição falou do de Big você. Brother. É a sua inscrição do Big Brother. Pensa que você tá entrando no Big Brother. Ah, é isso, gente. Estamos no Big Brother. Meu nome é Matheus Dena, tenho 23 anos. Sou professor do Núcleo de Linguagens Exatas, Humanas, também o que você quiser. Até aula de fit date a gente dá, se precisar. Aí precisa de uma aula. Ele quer fazer tudo na escola, A só gente ele quer faz fazer tudo, tudo. a gente faz tudo. E junto da Lu, também sou professor articulador do Grêmio. A gente tá aqui hoje para mostrar o que a loira tem, o que a morena tem. E o que a gente faz E o que a nesse gente faz. Grêmio aqui, que é vocês muita precisam coisa, saber. bicho, que a gente trabalha com... E muito trabalho. Então vamos falar assim, qual é a função do articulador do Grêmio, professor articulador? O que ele faz? Você fala? Você quer Eu falar? falo. Vocês fazem pressão psicológica com os alunos? A pressão psicológica, a gente sente, né? Quem tem somos nós. Na verdade, um professor articulador é aquele ao qual vai estar alinhando as ideias dos alunos e encaminhando eles para conseguirem atingir o seu talento e o seu projeto, para serem uns estudantes de excelência, né? Então, o professor articulador, ele não vai dar a resposta pronta, não vai dar a ideia, ele vai dar sugestões daquilo que os alunos acabaram criando. Então, vai estar evitando conflitos, vai estar fazendo reflexões, porque conteúdo, muitas vezes, qualquer lugar pode estar fazendo, mas como lidar com tudo aquilo, né? As ideias, como fazer esses alunos poderem ter como nós dizemos na PEI, nós Um falamos, protagonismo. Protagonismo. e a outra palavra, como é que a gente chegar nesse protagonismo? Uma empatia em grupo, respeitar as diferenças, porque cada um tem um tipo de ideia, né, Matheus? Sim. O Matheus tem ideias, assim, sensacionais. E também tem, não deixo, né, longe as minhas ideias. Mas se a gente for colocar nossa loucura em prática, não vai dar certo, a gente vai enlouquecer, concorda? O professor articulador do Grêmio, ele vem muito mais como um mediador, ele é uma ponte. Ele facilita a conversa entre os estudantes, gremistas e a gestão. Porque como você gerir uma escola, um ambiente muito grande, você tem que cuidar de muitas coisas, às vezes você precisa de pontos específicos para alívio de tensão ali, e aí o professor articulador ele acaba ocupando vários pontos dentro do Grêmio Estudantil. Eu gosto de ver o Grêmio Estudantil como uma grande empresa. Sou articulador do Grêmio do México há 2 anos, mas eu já ajudava em grêmios de escolas anteriores. Há mais ou menos 4 anos eu venho trabalhando nessas empreitadas dos grêmios estudantis, então eu já sei mais ou menos a pegada e como funciona, sabe? Como arrumar bonitinho assim pra gente tornar o trabalho cada vez mais eficiente. Eu acho que a função do articulador é fazer com que o Grêmio funcione como uma estrutura. Porque o Grêmio ele é a voz dos alunos.
Assim como a gente tem um presidente da República que é a voz do povo brasileiro, a gente tem um Grêmio que é a voz dos alunos. E como um Grêmio estudantil, eles não podem ser desorganizados. E é o que eu friso muito e eu falo muito. Vocês têm que pensar numa estrutura empresarial. Não é o ideal, não é, eu estou dizendo aqui que o Grêmio seja uma empresa, mas vocês precisam pensar numa estrutura empresarial para gerir essa ideia, todas as ideias de melhorias, ideias de propostas, para que a gente possa organizar tudo isso bonitinho e tudo fique sempre muito bem setorado, dividido nos setores. Isso é sensacional, né, Luciano? Interrompendo, porque vocês estão vendo? E está no ensino médio, que entra já como uma empresa. Para poder chegar, né? Eles têm que estar se autoconhecendo. Não adianta pegar o aluno e simplesmente falar, faça, e não saber por onde começar, poder estar administrando bonitinho. Então, essa ligação que nós temos é eles terem a voz daquilo que eles acham importante, porque a escola é deles. É que eu acho que assim surgem muitas ideias, né? Porque assim, aí então, aí o articulador ele entra ali para você ver o que que é viável, o que que não é viável naquele momento, assim. Isso Quando a gente está na construção de ideia, tudo é viável. Quando você está ali construindo e peneirando as ideias, tudo é viável. E aí você leva os estudantes a construírem o que é físico e o que vai ficar só no mundo das ideias. Porque, por exemplo, teve a ideia do trampolim na festa junina. A gente recebeu a ideia do trampolim na festa junina. Só que aí a gente foi peneirando a ideia para que eles percebam que no mundo das ideias, no mundo ali do nosso imaginário, funciona muito melhor do que no físico. Porque no físico gera uma série de problemas, pode gerar uma série de problemas. Então, esse é o nosso trabalho. A gente vai encaminhando, a gente vai conversando, a gente vai dirigindo. É uma van muito louca e a gente tá ali muito louco e eles percebem o tamanho da responsabilidade que é isso. Porque muitos acabam sendo elegidos, né? Aí eu quero fazer parte do Grêmio, porque agora eu vou fazer. Mas a hora que vê que é o trabalho, o que que tem... Ah, não, é muito trabalho, eu não vou dar conta. Aí logo acaba... E a nossa, né, a nossa parte de entrar é mostrar, não é desistir no primeiro obstáculo, no primeiro não, na primeira dificuldade, é aprender a se posicionar, a dizer não, a saber ter uma rotina, saber que organizar dentro de uma diretoria, né, Matheus, não é fácil. Então, quem fica acaba percebendo tudo o que acaba ocorrendo dentro de uma escola e respeitando aquilo que é feito, porque sabe, isso não dá, porque precisa disso, daquilo. Eles começam a ter uma noção, não só criticar, mas sim ter um outro olhar. E é isso que nós colocamos o protagonismo estudantil dentro da escola com a mão na massa. Como é assim para vocês ter que lidar com esses alunos do Grêmio, com as ideias, com a ansiedade? Porque eles, quando vêm com ideia, devem vir tudo ansioso. Não, dá para fazer, dá para fazer. E vocês têm que fazer esse processo de peneirar e, às vezes, assim, tomar cuidado para também não frustrar o aluno. Porque, às vezes, você fala, não, você não pode chegar e simplesmente falar, não dá. Que nem você falou, vai peneirando e ver como é que a coisa funciona. E é muito difícil esse processo, assim, para vocês. Eu creio que, no fundo, para o Lu deve ser mais difícil do que para mim. Porque essa equipe do Grêmio do Ensino Médio é uma equipe muito boa, a gente está trabalhando junto há 2 anos. Então a gente já está junto há 2 anos, então a gente já sabe como a gente trabalha junto. Então a gente sabe qual é o ponto ali que cada um consegue alcançar, onde a gente precisa melhorar, e a gente vai se autoajudando. E eu acho que quando a gente senta, o Grêmio ele tem um poder político muito grande, é o que eu falo para eles. É o início do seu poder político, isso daqui. A política vai além de votar. A política, ela é sobre conviver. Então, é você ter uma voz e você fazer se ouvir. Mas para você se fazer ouvir, não basta gritar. Porque se você gritar, você não vai estar sendo escutado, você vai ser ignorado. Então, eu acho que para mim é mais fácil. Porque quando a gente faz a reunião do Grêmio, a gente senta todo mundo e fala, gente, chuva de ideias. Cada um joga a sua ideia. E aí a gente já vai organizando. A ideia do colega casa com outra, que a gente já casa aqui, a gente fala se a gente não liga esse ponto no outro. É por isso que eu falo, parece muito uma ligação, parece muito uma reunião de empresa de marketing. Porque é sempre isso e a gente acaba num produto final que é muito bacana, que geralmente são os projetos da tarde. A galera fala, porque vocês constroem muitos projetos. A conjunção do trabalho de todo mundo trabalha muito, a gente pensa muito, a gente se esforça muito. E aí acaba saindo essas coisas maravilhosas. É uma delícia mesmo, esses pensamentos e essas ideias, elas surgem naturalmente, principalmente com datas, algum movimento que está acontecendo na escola, seja o que for, que eles observem a necessidade do que está ocorrendo, eles já vêm com as ideias. E o bacana disso tudo são as discussões, o que dá para fazer, o que não dá, quem vai fazer. E a gente percebe que tudo tem as etapas que a gente não pode estar cortando e nem quebrando esse interesse.
E é muito bacaninha quando eles se reúnem e falam assim, ai, vamos fazer um cartaz, assim, vamos. A gente precisa fazer uma reunião para isso. Ó, a gente teve uma ideia, porque o que está acontecendo, muita gente está faltando, a gente está sabendo por quê, e estamos tendo prova, uma mapeia diferente. Então, eles querem fazer a diferença na vida. E o ensino fundamental nesse ponto, a gente tem que estar orientando, tem que ter uma calma, tem que ter um escutar, umas orelhas de elefante, né? Porque senão o aluno acaba desmotivado. Ele vai querer chegar no ensino médio assim, né? Administrando. Então, para poder estar chegando lá, tem tudo um processo ao qual tem o olhar de todo mundo. Então, não só do professor articulador, mas sim de todo o grupo, né? De toda a gestão. Porque eles vão estar passando, eles não vão estar desrespeitando. Então, eles já sabem, primeiro, para poder falar, vamos nos reunir, a gente passa uma ideia, e muitas vezes nessa etapa eles acabam esquecendo. Ixi, esqueci de fazer a ata. Ixi, esqueci de tirar a foto. Isso nós vamos lembrando. Você tem que falar 1000 vezes, a gente vai estar falando, pessoal, então vamos estar relembrando, organiza a sua rotina, o seu horário, que depois chega assim, a gente sempre fica de excelência. Eu adoro, porque é um processo muito longo. Eu converso muito com a minha chefe, chama Bruna de chefa. Porque eles falam, vocês são articuladores, vocês são chefes do Grêmio. Não, vocês são chefes. A gente tá ali só pra dar uma olhada, sabe? Então, aprender, né? Aprende muito. Eu chamo a Bruna de chefa e a gente trabalha muito bem. Eu sinto que a gente consegue dialogar muito bem, porque a gente tem muitos pontos parecidos. Então, eu acho que a Bruna ela consegue levar o grupo muito bem. E pra uma presidente que ano passado, a Bruna ela subiu no olho do furacão. Porque a Giovana largou a presidência do Grêmio e a Bruna era vice, ela pegou e falou, gente, a gente vai fazer isso. Para as conquistas que a gente teve ano passado, que foram gigantescas. Mano, a gente foi o Grêmio que representou a SU1 na reunião de povos. Sabe? A gente foi convidado para 1001 eventos. A gente estava no Dorival esse ano. A gente foi convidado para participar do festival Afro Minuto. E não para de chegar convite. Vozes pela Igualdade, e a gente tava lá. E a gente vai de novo esse ano. Vamos lá. E a gente vai, a gente tá em tudo. Então é muito legal a gente ver o reconhecimento do trabalho dos meninos. E não só o trabalho dos meninos, como o reconhecimento do nosso apoio, da força que a gente dá por trás, né, Lu? Eu acho que esse é o pilar. A gente traz o pilar, E dá essa segurança para eles saberem que eles não estão sozinhos. Porque é muito bacana esse interesse deles de estarem construindo algo. Porque enquanto está dentro de uma instituição, escola e tem essa parceria, eles sabem. Como que a gente pode resolver? Ele sempre vai escutar o professor, mas não que o professor vai dar ideia, o professor vai provocar. Tá, se acontecer isso, vocês já pensaram nessa possibilidade? Já fizeram desse jeitinho? Então sempre vai dando uma orientada. E eles vão pegando o caminho para quando estiver fora da escola poderem ter essa segurança, essa autonomia, mas sempre direcionada, né? Porque ele acha que os alunos, eles ainda, assim, eles têm, assim, essa visão de dependência. Então, mesmo que ele tenha ali, sabe que vai dar certo, ele sempre quer o aval ali do professor. Professor, mas eu tiro isso assim, eu tive a experiência não com o Grêmio, mas uma situação que aconteceu na escola que eu dava aula, que os alunos estavam se articulando, e toda hora eles diziam, professor, mas o que a gente faz? O que foi decidido? Não, a gente já decidido que vai ser assim, assim, assim. Então, gente, vocês vão sentar, vocês vão conversar, ou vocês mantêm assim, ou se tiver viável mudar, vocês mudam. Porque eles têm essa necessidade de, e a gente tem que não, aí eu acho que o articulador ele faz isso, né? O Grêmio vem, mas você, tipo, a gente acaba deixando, dando caminhos, mas quem escolhe são eles, né? Sim, e não é algo inerente do adolescente em si. Eu acho que é inerente do ser humano. O ser humano ele busca por validação o tempo todo. Então ele sempre vai ter que ter um olhar de referência, tipo, será que fulano vai gostar do que eu tô fazendo dessa forma? Então o ser humano ele busca muita validação. E muitas vezes também, né, o que eu percebo é que quando tem uma eleição para escolher, eles acham que tem que ser popular. Sendo popular tá tudo certinho, e não é. Eles têm que ser um exemplo. Então, assim, é para manter a escola organizada, eles têm que estar orientando, é para ter uma postura. Gente, é sem violência e agressão. Então, eles têm que estar mudando a postura deles de acordo com o que foram votados, porque eles estão representando os outros estudantes. Então, é bacana porque eles começam a se vigiar, a se policiar, né? Mas eu acho assim, eu vejo o Grêmio do México, ele bastante atuante dentro da escola. E assim, eu acho que aqui, eu tô no México há 12 anos. Eu acho que eu só vi 3 Grêmios atuantes aqui nessa escola até hoje, que foi o de 2019, que era um Grêmio bem atuante. O Matheus não tava, você estava aqui em 2019, antes da pandemia, não, né?
Não, eu entrei quando iniciou a pandemia, Não, fazem então, quatro foi em anos, 5 anos. 2019, tinha um Grêmio que ele era bem atuante aqui, e aí depois disso, como veio a pandemia tudo, e aí do Grêmio do ano passado para cá, eu vejo essa atuação, assim, do Grêmio, eles são aqueles alunos, então, assim, os outros alunos da escola, eles sabem quem é o Grêmio, porque às vezes eles não sabem, os alunos sabem, conhecem um ou dois do Grêmio e não sabem nem quem é o resto do Grêmio. E eu acho isso muito legal do México, porque eles conhecem o mascote. Eles sabem o nome do Sim, mascote. sim. Sabe? Que antes era algo tão interno. Nossa, era um projeto que a gente queria fazer desde 2021. A Lu lembra. Os protótipos da gente construindo. E aí eu trouxe o projeto ano passado para os meninos, trouxe a estrutura antiga, e aí a gente sentou, a gente conversou, tá, o que a gente pode fazer para arrumar isso daqui? Aí eles começaram a chegar com as ideias, a gente foi juntando, e aí a gente criou o mascote do Grêmio, que tá em tudo, ele tá no Instagram, ele tá em todas as postagens, a galera conhece o mascote do Grêmio. Eu acho muito engraçado que eu fui fazer um quiz com os primeiros anos sobre o sistema P. Pra saber se eles estavam sabendo como que funciona e tal. Eles, não valem porque fulano é do Grêmio. Então eles sabem, eles conhecem. Isso é muito legal. Porque eu trabalhei com Grêmios que a galera falava, mas a gente não conhece o Grêmio. A sua escola ela não conhece o Grêmio, de duas uma. Ou os estudantes eles estão com um olhar um pouco desviado, ou é porque a tua chapa ela tá atuando num lugar que ela não deveria estar atuando. Porque eu não conheço chapas que não trabalham. Geralmente as chapas nossas trabalham muito. Às vezes a gente dá um pouco mais de energia naquilo que não é o foco do momento. Sabe? Então é legal essa direção. A gente tá Eu vejo esse Grêmio assim bem atuante, eu acho muito legal essa articulação entre eles, os outros estudantes, que eu acho que assim, o México ele conseguiu criar uma identidade com os alunos. Então, o Grêmio, ele tem uma identidade, a escola tem uma identidade, eles têm essa identidade, eles se reconhecem dentro da escola. Eu acho que o Grêmio você atuante também ajuda nisso. Você tem um Grêmio atuante que os alunos enxergam o Grêmio, então eles enxergam eles e o Grêmio como parte da escola. Porque até então, antigamente, a gente não via isso. Eu lembro quando eu entrei aqui, eu sempre falo isso, até repito demais, mas quando eu entrei aqui, uma vez eu conversando com a dona Sueli, que era diretora na época, e a gente falava isso, o aluno do México não tem uma identidade com a escola. Então aqui para ele era a passagem dele, só acabou isso aqui. E hoje em dia não, a prova disso é quantos ex-alunos vêm visitar aqui. E temos até hoje que vem, né? É, E o bacana disso tudo que a gente vê na questão do Grêmio é a postura deles em rede social. E também eles vão recebendo essa orientação, o que postar, o que não postar. esse puxão. É porque a Lu é mais delicada, eu sou um pouco mais bruto, ó. tem que Eu ter quero saber um por que morte que e não uma passou por mim. sopra. É o policial bom e o policial mal. Porque assim, é tudo questão. Eu acho que vão nas partes, né, do aprendizado de cada um. Então, não posso estar cobrando algo que não tem a habilidade, a competência do EFAF. Agora, quando chegou no ensino médio, que já passou por aquilo, aí a cobrança tem que ser maior, porque eles têm que ter uma postura para poder saber, e nós irmos aumentando gradativamente, Sim, né? sim. E o bacana também, que a gente vê quando fala assim, o que a gente vai fazer agora, o Grêmio, né? Então, Grêmio é a voz do estudante. O que nós não, o que vocês, o que a escola está precisando? Então tem a Ângela, tem o Jean, tem uma equipe sensacional que eles acho que tem que estar. Vamos agradar? Vamos. Então nessa parte socioemocional é muito lindinho, porque o carinho que eles querem estar transmitindo e passando é incrível. E os outros vão E acompanhando. é importante a gente trazer essa dualidade. O fundamental ele não vai trabalhar da mesma forma que o ensino médio. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Porque são fases diferentes do desenvolvimento, do crescimento, do seu autoconhecer. O aluno no fundamental, ele é ele chega no ensino médio, ele virou outra coisa. E quando a gente está em reunião, então, também junto, é muito legal. Porque o EFAF, né, que a gente fala, são tudo com as ideias, assim, são tudo agitado. Vamos fazer, vamos desfazer. Às vezes, até como nós temos um grupo, se eu falo, vocês não dormem? Porque eles ficam lá. Não, vamos fazer isso. Aquela discussão é muito bacana. Só que para acompanhar tem que ter pique. Aí reunir com o ensino médio, né? Ensino médio ouve, a gente às vezes, né, fica observando, pensa, o que será que vai? Aí eles pegam, vão pensando, vão falando, não, então vamos fazer assim, dessa diretoria, vamos fazer isso, dessa outra diretoria, isso, a ideia é bacana, mas vamos cortar algumas coisas que não dá para fazer tudo. Então vai mantendo equilíbrio, é muito legal, né? Sim. E o que eu gosto muito de fazer com os meninos é até falar, já fugir do tema, mas eu acho que casa muito legal, muito bem. No primeiro dia pós-eleição, pós-posse, o que eu faço com eles é uma formação. É uma formação do que é cada cargo.
uma formação do que eles precisam fazer. Os meninos, eles me entregam PAR, que é o plano de ação do Grêmio que a gente desenvolveu aqui dentro, que esse documento não existe em outros colégios, é um documento nosso, assim como o regulamento do Grêmio. É um documento único, exclusivo, feito para os moldes do México, porque o México é um colégio muito grande, ele é um colégio integral e ele é muito grande, ele é gigantesco. Então, se a gente não tiver o nosso próprio, se a gente não tiver o nosso próprio regime, a gente não consegue tocar um barco aqui dentro. Então, os meninos, eles têm todo esse trabalho, e eu acho que a Bruna, como presidente, ela desenvolve muito bem o trabalho. O Brian, como vice-presidente, ele é muito bom, porque eu falo, Brian, ó, você que tem que puxar as diretorias. Eu chego no grupo da gestão e falo, é isso, isso, isso. Aí ele vai lá e toca, ele vai lá e puxa. Ele sempre me dá um relatório da semana do que precisa ser, do que foi feito, do que ainda não foi, do que precisa ser cumprido. Os meninos, eles trabalham muito. Tem diretorias que são bem específicas, que elas você não vai ver atuando muito sobre. Por exemplo, a diretoria de saúde. A diretoria de saúde, eles vão fazer o quê? Colocar um cartaz uma vez ou outra, mas eles estão sempre na parte de trás das reuniões, quando a gente precisa falar, por exemplo, de Setembro Amarelo. Foi muito importante a diretoria da saúde aí, a gente também teve a presença da diretoria do meio ambiente, por conta dos balões, para saber dos materiais. Então, é um trabalho em equipe de todo mundo. Mesmo que todo mundo não apareça, ainda tem o trabalho da equipe por trás, dessa montagem. É um processo muito grande. A galera, a pesquisa. Eu acho engraçado que a galera, quando eles vêm, eles acham que Grêmio é bagunça, né? Não é. Não é. Nosso Grêmio não é bagunça, ele é muito bem organizado, é muito bem trabalhado, e é por isso que a gente tem reconhecimento na DR, né? Ano passado a gente era o Grêmio mais forte. Esse ano a gente tá ainda conhecendo espaços de outros Grêmios que viram na gente, que se espelharam na gente e agora eles estão crescendo. Isso não é um problema de forma alguma. Isso é muito melhor. Isso é muito bom, porque mostra que todo mundo tem espaço para crescer igual. Eu acho legal essa troca de experiência entre grêmios de outra escola, esses contatos que eles têm, porque ajuda a articular melhor os estudantes. E assim, a nossa escola, querendo ou não, o México, ele diferencia isso porque é uma escola grande, muito grande, e é uma escola muito viva. Ela é uma escola que sempre está acontecendo, sempre está acontecendo. É difícil a gente passar um mês que não aconteça nada de diferente na escola. E assim, então eu acho que o Grêmio também ele tem essa participação, porque tudo que acontece na escola, o Grêmio sempre está ali participando, como as voltas aulas, que foi ideia do Grêmio, o Barbie Day, de Barbie. E assim, eu acho maravilhoso essas coisas, porque, desculpa, Lu, te cortar, mas esses projetos de última hora eu sou avisado 2 dias antes. Eles Matheus, a gente vai produzir isso. Eu falo, não tive nem um respiro ainda, nem voltei direito. Aí lá vai a gente com a cola quente. Os papéis. E aquele movimento, isso dá vida. Escola é isso. A escola é vida. A escola é vida. E tá nesse movimento, né? É muito orgulho ser professor articulador, né? A gente, nossa, eu amo. Gente, é muita vida, movimenta a gente para ter ideias e tá com essa moçada, com esses estudantes. É muito bom, muito bom. A gente aprende bastante também. E é uma troca para outro, que nem eu estava comentando que o ensino médio orienta, mas muitas vezes o EFAF também puxa o ensino médio, que às vezes são um pouco desanimados para algumas coisas, né? Mas tem hora que... E não, vamos fazer. Sempre uma ideia surge. Então, a gente vê que são... linguagens muito interessantes, né? Entre estudante, professor, gestão, que também eles se conhecem. Será que a gestão, como a gente vai se posicionar? A gente sempre vai orientando, porque não é qualquer visita. Você não pode entrar de qualquer jeito, porque você faz parte de um Grêmio e abrindo a porta. É licença. Isso em qualquer lugar, até na sua casa. Vai aprendendo. Sim. Lógico que na casa a comunidade é muito participativa aqui da PEI México. Eu vejo muitos pais aqui que vêm, não é, Matheus? Apoiam a gente, sempre dando as autorizações, né? Para eles participarem. Conhece a escola. Conhece, sempre que tem algum eventão aqui. E quando o filho está no Grêmio também, sempre estão apoiando, participando. É muito bacana essa comunidade aqui. E o que eu trabalho muito com os meninos e o que eu gosto de trabalhar com eles foi até o que eu tive uma conversa ontem e eu falei com o diretor sobre. Falei, olha, posso não estar aqui amanhã, posso não estar aqui ano que vem, posso dar uma sumida do México. Eu sei que os meninos conseguem tocar isso aqui com excelência, porque tudo que eu tinha para mostrar para eles, de como fazer, eles já aprenderam. Então eu sei que eles já sabem tocar. Mas tipo na entrevista que eu fiz com a Bruna, assim, a maturidade que ela tem, a visão que ela tem, assim, ó. Olha eu colocando o carro do ovo, é palavrão, não pode. É verdade, não pode. Não pode, tá vendo? Eu vou pôr o carro do ovo nessa parte, tá, gente? O carro do ovo é o meu carro do ovo. É o meu carro do ovo. Não, é o carro do ovo mesmo. Eu coloco, atenção, que ele é o carro do ovo passando na sua rua. Eu já tenho a vinheta já. Nada. É o as galinhas.
Gente, vamos fazer agora um pouquinho o É, nosso aqui é quadro. quente assim mesmo? Então, Michael, tá vendo? Não dá? Eu tô derretendo. Michael, falei Ó, alguma coisa? desidratei. Michael, falei alguma coisa? Ó. Tô desidratando ainda. Não, porque depois o Michael vai acabar falando, não, o Luciano fica fazendo essa pressão. E o Michael, no dia que ele veio aqui, tava um calor desse jeito, ele veio de blusa só pra falar que tava frio. Eu acho que vou ter que meditar e fazer, Quase né, morreu aqui, mas os exercícios brilhando. respiratórios. Tá Não, demais tá aqui. frio. Aí não, tá um clima agradável Agradável, aqui. tá. Quando eu Agradável. quando eu Só se entrevistei o for clube pra do vôlei, na hora chocar. que abriu a porta, só todo mundo correndo pra fora, assim, ó. Porque você pensa, o clube do vôlei tinha 300 aqui. Então, gente, a gente vai fazer agora um quadro, que é um quadro, assim, que é um nome muito criativo, porque não tem outro nome. Qual o Gente, nome? o nome é Perguntas e Respostas. Fala que eu eu acho respondo. Fala que eu Não, respondo. os alunos mandam perguntas aqui e vocês respondem para os nossos queridos alunos. Ah, meu Deus. Só que não tem só pergunta, tem elogio. Parabéns, o Grêmio Estudantil tem uma ótima evolução desde o começo do ano. Oh. Olha, ó. Elogio pra vocês. Mandaram aqui, e aí? Manda pra eles aqui, ó. E aí? E aí? Obrigada. Aqui, ó, tem. Qual é a sua sala favorita? Para quem? É para os dois. Os dois? É. Eu dou aula no sexto ano. Meus sextos anos, ó. Vocês, sextos anos. Maravilhosos. Gente, eu não vou responder essa pergunta. Não, as aulas do colégio, eu tiro no pé. Mas que nem eu falo, né? Eu adoro o ensino médio, gente. Um Aí, ó. beijo. Minha sala favorita, eu vou responder também, a sala da minha casa. Ai, adorei, boa. Nossa, foi inteligente. A minha sala de vídeo, eu gosto bastante da sala de vídeo. Aqui, ó, se viesse uma proposta de outra escola, vocês aceitariam? Desafios, né? Não é? Escolhas. Defina a proposta. Sei lá. Não, eu recebo algumas propostas ao longo dos meses, elas vão chegando. Mas eu acho que pra me tirar do México, você vai precisar de uma proposta muito boa. Porque eu gosto da energia do México, eu gosto da clientela do México, que são os nossos alunos, os alunos que a gente recebe. Gosto dos meus colegas de trabalho, gosto da gestão. É difícil você achar num colégio essa conjuntura inteira, que você goste de tudo. Sabe? Eu gosto de tudo. Eu gosto do sistema educacional de São Paulo, do Brasil. É complicado, é uma outra coisa. Mas eu gosto muito do México e gosto de tudo que envolve o México. É um colégio muito gostoso. Eu dou risada, falo, depende das propostas e é mesmo, porque muitas vezes fala a questão, né, só financeira, tudo, mas é uma questão, você tem que trabalhar feliz. Exatamente. Eu venho trabalhar feliz. Eu procuro estar passando tudo que eu estudei, tudo que eu estudo, porque a gente não para de estudar, estuda muito. Então, passar o melhor para os meus alunos. Eu acho que o professor não é um jogador de conteúdo. O professor, ele é um passador, um provocador, Ele é um facilitador. um facilitador, um orientador daquilo que o aluno pode estar pesquisando. Mas o que fazer com tudo aquilo, né? Então, muitos a gente vê que pode ter o maior conhecimento do mundo, só que se não souber e não tiver um olhar humano com outro humano, não vai adiantar. Pode dominar a maior tecnologia do mundo, mas se não tiver relações, vai dar. Mas eu acho isso, assim, eu tô aqui no México faz tempo e muita gente pensa, eu vou atrás de uma escola com Ali, vou atrás de uma escola com Ali. Eu falei, gente, eu tô bem aqui nessa escola, aí de repente eu vou numa escola com Ali por causa do financeiro, e aí chegar lá a escola é um caos. Não, deixa a minha paz aqui, eu tô bem no México, então. Não tem, nenhum salário vai pagar a sua paz E a saúde totalmente, a saúde mental. É lógico também que professor também não é casa de caridade. Nós temos que ter aquilo que a gente fala, não, Nós dá para trabalhamos ficar com bacana amor, não por amor. e não prejudicar a nossa saúde, né? Aqui, ó, tem aqui, ó, cadê? Como a professora Luciana consegue ser tão legal assim? Oh. E é que eu tenho professores maravilhosos e eu trabalho onde eu amo com alunos incríveis. Obrigada. Humilde. Deixa eu ver. Aqui, ó, Matheus, ó, essa eu vou até falar, é da Luciana. Matheus, se nossa amizade fosse um filme, qual o nome seria? Apenas Aventuras. Porque a gente tá mudando de vários lugares. A gente é versátil. A gente vai pra montanha, quando a gente vai pra floresta. A gente vai pra cidade, a gente se diverte. A gente dá risada. E é A gente isso, não é gente. de dar nome, mas aqui, ó, tem aqui uma pergunta pro Matheus. Matheus, você me ama? Quem é? É a Vanessa Que Vanessa? Nunes. Eu te amo, pô. Você não perguntou pra mim, mas eu digo também, Van, beijo, viu? Até Eu que não sente, enxergo. sente minha falta. Quem? A Vanessa eu perguntou tô de Sim, novo. lógico que a gente sente. Pedi pra ela voltar hoje. Falei, pô, pelo amor de Deus, volta, que eu não vou aguentar isso aqui sozinho. Olha, Que muita a pressão, falta. é. Professora de excelência também, saudades, viu? Essa aqui acho que já responderam, que é como ter responsabilidade tão grande como ser um professor articulador do Grêmio. Isso aqui a gente já conversou. Se a Luciana não fosse professora, qual outra profissão ela exerceria? Olha, eu já fui, né? Passei por outras profissões e
me encontrei na educação. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Eu trabalho, né? Eu tenho aulas de yoga, né? Que eu sou professora de yoga também, terapeuta. Mas o que me realiza é esse contato de estar aprendendo todo dia, é ter um comprometimento, um olhar, né? Com cada ser humaninho, né? Que nem eu digo na sala de aula. Isso me fascina. Então, isso é vida, é educação. Me vejo mais fora de uma sala de aula. Eu acho que nem se tivesse, né? A gente investe em desafios, mas eu não me vejo. Eu já esteja pro Matheus e você, se não fosse professor. Se eu não fosse professor, eu não estaria vivo. Porque eu acho que eu não existiria. Não, eu não existiria, bicho, já não tem outra coisa. É o que eu sei fazer. É o que eu falo sempre pros meninos. Eu falo, você tá desanimado, você tá triste. É porque eu tento converter, eu tento criar professores. Aonde eu vou, meus amigos sabem, vamos pra PEI comigo. Não, mas eu sou bacharel, não tem problema, vamos. Então, é o que eu falo pra eles. Às vezes você levanta, você não tá muito bem. E aí você chega na porta da sala, você respira fundo e aquilo. É hora do show. Você sorri e você faz a aula da Ivete Sangalo, que é o que eu falo que passava a aula da Ivete Sangalo, que eu não paro de pular um minuto. Uma delícia, né? E se a gente aí não você fosse vai- professor, seríamos aprendiz de professor, né? A gente seria e a gente sempre na Eu acho educação. que sala de aula é uma coisa assim, que nem o pessoal fala, é estressante. Gente, todo trabalho tem a parte estressante. Bicho, Eu já passei em várias áreas e tinha parte estressante. Acho que yoga não, porque yoga, se estressar com yoga que não yoga dá. é complicado. Eu acho que Não é tem se também. estressar A com parte do yoga. yoga, a parte de lidar com pessoas é estressante. Mas é o que eu falo pra galera. Nossa, tava conversando com uma galera, eles da aula deve ser muito estressante. Falar da aula é a parte mais fácil do meu Não, trabalho, é eu a acho melhor que parte. é um A desafio. papelada é estressante. É, Você fala, porque "Eu você não chega sei que é estressante." cada dia, um dia, você não tem como prever como vai ser seu dia. Isso é bacana. É. Não tem noção. E é isso, Lu, porque- né? A questão que o Lu, nós também tivemos uma oportunidade de trabalhar um tempo junto, né, Lu? O bacana é que a gente vai se conhecendo e vai vendo. Cada ser tem a sua importância. Até aquele aluno que provoca pra caramba na sala de aula. Qual que é a importância da gente pensar, gente, não dá pra tirar. Tem alguma coisa tem que aprender ali. Alguma coisa, aquele serzinho tá explicando pra gente. E nós também. E a nossa postura perante ao desafio. Então, é incrível. Pra gostar de professor, pra ser professor, tem que Você tem que gostar. gostar de pessoas. Tem que gostar de pessoas. Gente, eu vou pedir desculpa que vocês estão vendo toda hora pegando no celular. Mas é porque eu tô respondendo os meninos, que a gente tá trabalhando ao mesmo tempo que a gente tá aqui, né? Porque a gente agora são o quê? 3 horas da tarde? Eu Então a acho gente que já só tá no mudaram período- essa, no porque. período da tarde Gostei mais. e aí eu preciso só ficar olhando porque ele tá trabalhando e é isso. Desculpa qualquer coisa. Não Não, repara na então, bagunça. gente, as perguntas festam porque as outras são repetidas, aí não precisa responder. É repetida. Espero que tenha respondido o que, É. né, vocês esperaram. Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar o quão importante o Grêmio é, porque o Grêmio ele é um formador de caráter, ele é um processo dentro da escola que ele é muito importante. Então, e é um processo que eu sou extremamente apaixonado. Eu quero mandar um beijo pra minha equipe, porque vocês arrasam. A nossa equipe arrasa. Arrasa esses Isso, gremistas vocês são sensacionais, incríveis, é vocês são PEI incríveis. México, é sensacional. Quero agradecer a vocês. E ó, pensa bem, quem tiver, não seja curioso só de entrar para ver se não der querer sair. Pesquise, conversa com os gremistas. E se você tem algum talento, algum dom, se você quer aprender a se organizar, faça parte do nosso time. Nossa, é comercial, veio pro Atena. Atena, você também. Nossa, ó, vocês mostrando a idade. Bicha, me respeita. Idade não existe. A gente pode ter de 5 anos a 80 Exatamente, a anos. mãezinha aqui tá. Pra ser gremista não tem idade. Eu se for pegar e fazer a média da minha idade, deixa eu ver. Disposição de 60, a idade real a gente pula, Cada dia um e a dia, mental vai lá pros 10. Certo. É assim, ser humaninho é assim. Então é isso, gente. Obrigado pela que agradeço. entrevista. E, gente, qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer mais sobre o Grêmio, vocês ficaram curiosos, tem a Lu, tem o Matheus, tem os gremistas espalhados pela escola. E é isso. É valeu. porque a educação liberta, o amor constrói, e bora fazer a revolução. Ah, Matheus, você não quer dar uma palhinha pra gente antes? Olha De- pro céu, meu amor. Olha vai pro te céu, lascar, meu você. amor. Olha, eu não aguento mais, eu não aguento mais. É porque, olha, eu vou falar mesmo, é porque eu esqueci a letra da música na festa junina. Eu só cantava essa parte, mas as meninas dançaram, elas dançaram muito bem, isso você não pode julgar. Você viu que a gente não fica na mão, estão sempre acudindo a gente, né? É As assim. meninas dançaram, elas sabiam a coreografia, é o que importa. Então é Obrigada, isso, gente. Tchau, valeu, até o próximo.